E aí, galera, beleza? Joia? Então, tá bom, né? Então, aqui mais uma aula do nosso canal Física. E a nossa aula de hoje é intensidade de corrente elétrica. Então, bora lá, depois da vinheta. Então, galera, o que acontece? Vamos ver intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, onde é produzida essa corrente elétrica? Ela pode ser produzida nos condutores elétricos e nas soluções o quê? Iônicas. Bom, vamos passar para os condutores elétricos aqui. Bom, quando eu pego um fio, eu peguei aqui um pedaço de um fio, ampliei, dei um zoom um pedaço desse fio aqui e vou analisar o que está acontecendo nesse pedaço de fio. Vamos supor que esse fio aqui é um fio, por exemplo, de cobre. E ele não está ligado a nada, tá? Não está ligado a nada. Tá aí um fio, um pedaço de fio que eu peguei na minha mão aqui, estou analisando ele. Então vamos supor aqui que eu tenho um microscópio muito potente e vou conseguir enxergar atomicamente esse fio. Então o que eu vou ver aqui? Eu vou ver que esse fio é constituído de elétrons livres. Só que esses elétrons aqui, eles estão o quê? De forma desordenada, ou seja, de um movimento caótico nesse fio. Só que aqui não constitui uma corrente elétrica. Para ser corrente elétrica, o que tem que ter? Tem que ter um movimento todo certinho, todo ordenado, certo? E aí, esses elétrons livres, né? Eles estão aqui em movimento que totalmente desordenado. Então aqui são nossos elétrons livres. É uma característica dos condutores, dos metais, né? Vamos colocar assim, dos condutores metálicos, que tem o quê? Esses elétrons livres. Bom, para eu ordenar esses elétrons, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, então vamos supor que é o mesmo fio, tá? Eu tenho que pegar e colocar uma diferença de potencial nesse fio. Eu ligo esse fio, por exemplo, numa bateria, numa pilha, né? Numa tomada. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o polo negativo, aqui eu tenho o polo positivo. Vamos supor que esse aqui é o ponto B, ou o polo B, aqui é o ponto A, e aqui, como é o polo negativo ou o ponto negativo, eu tenho aqui o potencial em B, negativo, e aqui eu tenho o potencial em A, positivo, ok? Bom, aí quando eu faço isso, o que acontece? Esses elétrons, ó, ficam todos de forma, né, de movimento ordenado aí, ó. Tudo certinho, tudo bonitinho. Por quê? Porque esse polo negativo repele os elétrons, né? Negativo, negativo, né? Cargas iguais se repelem. E o polo positivo atrai esses elétrons, né? Sinais contrários, né? As cargas o que? Se atraem, certo? Então, nesse caso aqui, esses elétrons vão o quê? Fluir desse polo negativo para o polo que? Positivo. Porque tem uma força elétrica repelindo os elétrons e atraindo eles para o polo negativo, para o polo positivo. Então, nesse caso aqui, você tem o quê? Uma força elétrica, uma força elétrica, né? Colocando esses elétrons, né, nesse sentido do fio. E aí, agora sim, eu tenho o quê? Uma corrente de elétrons. Só que, por convenção, né, por convenção, não é a corrente de elétrons que é a nossa corrente elétrica. E sim a corrente elétrica, ela é no mesmo sentido que é produzido o campo elétrico nesse fio. Se você for perceber aqui, eu tenho um polo positivo, um polo quê? Negativo. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou sair eu vou sair do polo positivo para o polo negativo, um campo elétrico. Então, meu campo elétrico vai acontecer assim, ó, ele vai sair daqui, ó, do polo positivo, certo? E chegar aqui no meu polo, ó, negativo. Esse aqui é o meu campo elétrico, né? Sempre o campo elétrico sai de onde? Do positivo para o negativo. E aí, se convencionou que a nossa intensidade de corrente elétrica é no sentido do
campo elétrico. Então, nossa corrente elétrica, ela é nesse sentido aqui, ó, no polo, sai do polo positivo e chega no polo negativo. Está aí o sentido da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não é o sentido dos elétrons, e sim o sentido do campo elétrico. Bom, já sabemos o sentido da corrente elétrica. Agora vamos fazer o quê? Vamos calcular a corrente elétrica. Como é que a gente calcula essa corrente elétrica? Matematicamente falando, como é que a gente calcula essa corrente elétrica? Então vamos supor aqui o seguinte, eu peguei aqui o mesmo fio, para não ficar muito sujo o desenho, tá? Para ficar muita coisa no desenho, o que eu fiz? Dividi em 3 fios, tá? Então aqui, peguei esse fio aqui e vou marcar uma pequena área aqui, só para me analisar a quantidade de elétrons que passam aqui. Então vamos supor aqui que está passando aqui uma quantidade X de elétrons. Então aqui, ó, os elétrons estão entrando aqui, passando aqui, né? Ó. Lembrando que aqui é o nosso polo positivo, né? Ó, VA, potencial A, e aqui é o nosso polo negativo, potencial B, certo? Bom, aí o que acontece? Eu vou aqui marcar um tempo de quantos elétrons estão passando nessa pequena demarcação que eu fiz nesse fio aqui. Então, a quantidade de elétrons que passa nesse determinado tempo é a nossa definição de corrente elétrica. Só para vocês terem uma ideia, corrente elétrica aqui, a gente pode falar que é um fluxo de elétrons passando no determinado ponto do fio que a gente está marcando esse tempo aí. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pega aí em frente à sua rua, por exemplo, tá? Pega aí uma quantidade de carros que vão passar num determinado trecho da rua e começa a marcar. Então, está passando um carro, passando 2 carros, passando 3 carros, 4 carros. Aí, em 1 minuto, passou aí 20 carros. Então, o seu fluxo de carros é quanto? É 20 carros por minuto. Aqui é a mesma coisa. São a quantidade de elétrons que passa nesse ponto aqui num determinado tempo. É como se os elétrons fossem os carros, né? O fio fosse a rua, tá? E você está marcando o tempo que ele está passando aqui, os elétrons estão passando aqui. Então, a minha corrente elétrica nada mais é que a corrente elétrica é a quantidade de carga no intervalo de tempo. Essa corrente elétrica aqui é uma corrente elétrica média, porque os elétrons, quando eles estão fluindo no fio, eles colidem também com o quê? Com os átomos do fio. Então, por exemplo, é um fio de cobre. Então, eles vão colidir com esses átomos de cobre. Então, a velocidade desses e a trajetória desses elétrons é um pouquinho, não de maneira totalmente retilínea. Então, a gente fala que a corrente aqui é uma corrente o quê? Média. Certo? Então essa é a nossa definição matemática aí de corrente elétrica, no caso, média. Bom, essa quantidade de carga seria definida dessa maneira aqui, ó. Quantidade de carga é o número de elétrons que está passando nesse ponto aqui, vezes a carga elementar desse elétron. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, a carga elementar, nós sabemos que é quanto? A nossa carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, eu tenho aí a minha quantidade de carga, né? Se eu pegar essa quantidade de carga no intervalo de tempo, eu tenho uma corrente elétrica média, ou uma intensidade média de corrente elétrica, melhor falando, certo? E a nossa carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Lembrando que não são os elétrons que a gente analisa aqui, né, para poder ter a corrente elétrica, e sim esse I que é na direção do campo elétrico. É como se tivesse portadores de carga o quê? Positivo, né, positivos, né, fazendo o quê? Indo do polo positivo até o polo quê? Negativo. Tá? Mas a gente sabe que são o quê? Os elétrons. Ok? Beleza. Então aí está
os condutores elétricos, né? Como é que a gente analisa o sentido da corrente elétrica e como é que a gente calcula essa intensidade de corrente elétrica nos condutores elétricos. Bom, agora vamos passar para soluções o quê? Iônicas. Bom, o que são soluções iônicas, galera? São gases e líquidos, ou melhor falando, fluidos iônicos, né? A solução ela é ionizada e a gente tem o quê? Íons, que são íons positivos, e íons o quê? Negativos, que são os negativos os ânions e os positivos são os cátions. Bom, aí vamos supor que eu peguei uma lâmpada aqui, fluorescente, né, com as lâmpadas compridas fluorescentes, e aqui dentro eu tenho um gás. Geralmente esse gás é o argônio, ou um vapor de mercúrio, né, que tem lâmpadas de vapor de mercúrio. Tá? Bom, aí o que acontece? Vim aqui, liguei essa lâmpada numa DDP, uma tensão elétrica, numa diferença de potencial, e aí eu vou ter a mesma coisa aqui do fio. Então eu tenho aqui um negativo, positivo, certo? E quando eu ligo essa lâmpada, né? E aí eu vou ter o quê? Vai surgir aqui, claro, né? Uma corrente elétrica. Mas quem produz essa corrente elétrica? Bom, você tem aqui os íons negativos, né? E os íons aí positivos. São eles que produzem essa corrente elétrica, certo? Bom, aí o que acontece? Acontece o seguinte, se são eles que produzem a corrente elétrica, você vai pensar o seguinte, então aqui, como aqui são os elétrons que, né, que produzem essa corrente elétrica, então aqui só são o quê? Os íons negativos, no caso os ânions que estão produzindo essa corrente elétrica. Então quando eu fizer a conta, eu vou fazer a conta somente, né, fazer o meu cálculo somente o quê? Usando a minha quantidade de quê? De ânions e não de cátions. Não, mas aí o que acontece? A produção de corrente elétrica aqui nessa lâmpada, nesse gás, né, que está dentro dessa lâmpada, são tanto os íons negativos como os íons o quê? Positivos. Tá certo que a direção da corrente elétrica ela é na direção de quê? Do positivo para o negativo. Que aqui também é a mesma coisa. Aqui é produzido o quê? Um campo elétrico. Então, esse campo elétrico sai do polo, né, positivo, ó, e passa, né, chega no polo que negativo. Vou colocar isso aqui mais para cá, certo? Aqui está a minha corrente elétrica. O sentido dela é sempre o sentido do campo elétrico. Ah, tá. Como é que a gente faz essa conta então? Então, se eu quero calcular a minha corrente elétrica, eu pego a corrente elétrica dos cátions, né, ó, mais a corrente elétrica dos ânions. E aí eu tenho minha corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica aí produzida aí pelo esse gás aí que está dentro dessa lâmpada, por exemplo, tá bom? Bom, aí o que acontece? Como eu tenho minha corrente elétrica, na produção dela é a soma tanto das correntes dos cátions mais as correntes dos ânions, né? A gente coloca aqui em módulo, porque a gente sabe que um é negativo e é positivo, você vai acabar, se você for somar matematicamente sem esses módulos aqui, vai acabar dando zero, né? A gente sabe que a corrente aqui não é zero, então a gente coloca em módulo para ficar mais coerente o nosso cálculo, tá bom? Bom, aí eu sei que corrente elétrica é Q sobre ΔT, corrente elétrica média, né? Mas eu posso colocar aqui o seguinte, eu tenho aqui corrente elétrica é Q sobre ΔT, que é igual a quantidade de carga dos cátions, né, sobre ΔT, que é a corrente dos cátions, mais, aqui em módulo, né, mais a quantidade de carga dos ânions sobre o tempo, o ΔT. E aí o que acontece?
eu posso vir aqui, como eu tenho ΔT em todos os termos, eu posso vir aqui, ó, simplificar esse ΔT. E aí eu vou encontrar o que, galera? Eu vou encontrar o seguinte, que a quantidade de carga total aí, né, nessa solução, nesse gás ionizado, seria a quantidade de carga dos cátions mais a quantidade de carga dos ânions. E aí eu tenho a minha quantidade de carga fluindo aí nessa solução iônica, no caso aí, nesse gás aí dentro dessa lâmpada. Certinho? Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho corrente elétrica onde? Nos condutores elétricos, que são os elétrons livres, e eu tenho corrente elétrica também aonde? Nas soluções iônicas, que podem ser gases e líquidos, tá? Bom, aí o que acontece? Qual que é a unidade de medida de corrente elétrica? Então tá, a unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional, né, no SI, Sistema Internacional de Unidades, é a seguinte. Bom, vamos lá. Corrente elétrica M, né, intensidade média de corrente elétrica. Aí eu estou colocando em colchetes porque a gente vai fazer uma análise dimensional, ok? É igual. Bom, se a gente for pegar a nossa definição de corrente elétrica, o Q é dado em quê? É dado em coulombs, quantidade de carga. E o tempo no sistema internacional é dado em quê? Em segundo. E a gente tem o quê? Coulomb por segundos. Mas, em homenagem a André-Marie Ampère, né, colocou aí o Ampère, que é aquele A maiúsculo, certo? Então tá aí a unidade de medida de corrente elétrica. Então você tem aí corrente elétrica, 20 ampere ou 20 amperes, 30 amperes, 5 amperes, por causa de que é a quantidade de carga, por quê? Pelo tempo. Seria coulomb por segundo, ou, melhor falando, ampere. E aí a gente vai ver o quê? Se essa corrente elétrica for uma corrente elétrica, o quê? Contínua. Então, galera, a gente define intensidade de corrente elétrica contínua quando a corrente elétrica tem sentido e intensidade constante no determinado tempo. Ou seja, a minha corrente elétrica constante, ou seja, contínua, né, é a minha corrente elétrica média. Ou seja, a corrente elétrica média é a minha corrente elétrica contínua. Ou seja, a minha fórmula vai ficar assim, uma definição vai ficar assim, Q sobre ΔT. Então, tá aí a minha corrente elétrica contínua, ou seja, ela é constante nesse intervalo de tempo. O que é constante? A intensidade dela e o sentido dela é constante, não mudam, né? Não ficam aí, que a gente tem corrente alternada, né? Que ela fica oscilando, ela é uma corrente contínua. Geralmente as correntes contínuas são produzidas aonde? Em baterias e pilhas. Né? Se você pega uma bateria e uma pilha comum aí de 1,5 volts, ela vai produzir uma corrente elétrica X aí qualquer contínua, certo? Agora, se você ligar um aparelho na tomada da sua casa, você vai ver que essa corrente não é contínua. Ela é uma corrente o quê? Alternada, ok? Bom, então, galera, o que acontece aí? Acontece o seguinte, já sabemos que a corrente elétrica contínua, a definição dela é a mesma da corrente elétrica média, intensidade de corrente elétrica média. Bom, aí a gente vai entrar agora na parte gráfica da corrente elétrica, que é o nosso gráfico I por ΔT. Então vamos supor que eu tenho esse gráfico aqui, que é o meu gráfico I por ΔT, I por T, né? Na verdade, né? ΔT, né? T, em segundos. E o meu I aqui em
amperes, certo? Então vamos supor aqui que eu tenho uma corrente elétrica contínua. Então, se ela é contínua, ó, então ela vai ter essa característica aqui, que é uma corrente contínua, ou seja, constante. Aqui eu tenho zero e aqui eu tenho, ó, esse tempo aqui, ok? Bom, se a gente pegar a nossa definição de corrente elétrica, tá? A gente vai ter o seguinte: corrente elétrica é Q sobre ΔT. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ΔT aqui, ó, e vou jogar ele para o outro lado multiplicando o I. Na verdade, a gente não joga do outro lado, tem toda uma matemática falando que não é assim, né? Mas para facilitar, a gente faz isso, né? Então, eu vou pegar aqui, vai ficar Q é igual a ΔT vezes I. Se você reparar aqui, ó, você tem o ΔT, esse ΔT é isso aqui, ó, esse intervalo de tempo que saiu do zero até o T aqui no nosso gráfico, certo? Então esse ΔT, se você for perceber, é isso aqui. E o I é a nossa corrente elétrica lá em cima. Bom, repara o seguinte, esse ΔT é a base dessa figura, que isso aqui é um retângulo, né? É a base dessa figura. E esse I seria a altura dessa figura. Então, se você tem o ΔT, que é a base da figura, multiplicada pelo I, que seria a altura dessa figura, então você tem uma área da figura. E a base vezes a altura é igual à área da figura. E quem é essa área da figura? Corresponde a quem? A quantidade de carga. Tá vendo? Então, Q é igual a ΔT vezes I, ou área é igual a base vezes a altura. Então, esse I corresponde à nossa altura, a base ao ΔT dessa figura, e a área corresponde o quê? Numericamente falando, à quantidade de carga. Então, nesse caso aqui, ó, a minha quantidade de carga ela é numericamente igual à área dessa figura. Então, toda vez que eu calculo a área dessa figura, eu estou calculando a quantidade de carga, né, que flui, por exemplo, num fio, certo? Ok? Bom, a parte da resolução gráfica ela é muito útil quando você tem o quê? Correntes que não são constantes, não são contínuas. São correntes que variam. Então, quando são correntes que variam, fica mais difícil, né, para você usar a equação ali em cima. Tá? Porque aqui no caso a gente viu que é uma corrente o quê? Contínua. Aí quando ela varia, você pode usar que a gente chama método gráfico, né, para calcular uma corrente que está variando. Ok? Então, o que acontece? A gente vai fazer um exemplo, ok? Então aqui, galera, o nosso exemplo aí está falando o seguinte: um gerador de pulsos fornece uma corrente elétrica conforme o gráfico abaixo. Está aqui nosso gráfico. Determine a carga elétrica Q e a intensidade média de corrente elétrica IM nos 40 segundos. Então repara que o nosso gráfico não é uma corrente elétrica constante, ela fica oscilando, ela varia, certo? Então a gente vai fazer o quê? Aquele método gráfico que eu falei para vocês, certo? Bom, galera, no nosso exercício, né, no nosso exemplo aí, ele te deu esse gráfico, certo? E te falou o seguinte, ele te deu, nesse gráfico, é um gráfico intensidade de corrente por tempo, e ele pediu no exercício qual a quantidade de carga elétrica, né, produzida aí por esse gerador de pulsos, tá? E também qual a intensidade média de corrente elétrica nos 40 segundos. Tudo isso aí em 40 segundos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vimos que para eu calcular a quantidade de carga, eu só achar aqui a área da minha figura, né? No caso, abaixo aqui da minha curva ali, certo? Bom, eu tenho o que? Eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos. E aí eu vou calcular a área desses triângulos. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó. Calculo essa área, que são os meus gráficos, né? O meu gráfico, para falar a verdade. Calculo essa área aqui, calculo também essa área aqui. Bom,
Para calcular a área, eu tenho o seguinte. Então, a área é a quantidade de carga que eu vou achar que esse gerador de pulso vai estar produzindo. Bom, eu tenho o quê? 4 triângulos. Então, são 4 vezes, né? 4 vezes aí. Triângulo, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura. Então, você tem base vezes altura sobre 2. Então, agora é só calcular, né? 4 vezes a base de cada triângulo, ela é regular, né? É 10, 10, 10, 10. Então, a base é 10. A altura é 50 sobre 2. Eu posso vir aqui simplificar o 4 com 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 50, 1000. Então, eu tenho uma quantidade de carga de 1000 coulombs. Está tudo no sistema internacional, ampere e segundos, então 1000 coulombs. E com esses 1000 coulombs, eu consigo calcular o quê? A minha intensidade média de corrente elétrica. Então, colocando a nossa fórmula aqui, ó, intensidade média, né, de corrente elétrica é a quantidade de carga que eu achei sobre o tempo que ele falou que é em 40 segundos também, tá? Então vamos lá. Então nesse caso aqui vai ficar a intensidade de corrente elétrica, né, a média é 1000 dividido por 40, certo? Eu posso aqui simplificar esse zero com esse zero e 100 dividido aí por 40 é 25. Então, minha intensidade de corrente elétrica média é 25 amperes. Tá aí, galera. Né? A parte gráfica, né? O nosso exemplo, o nosso exercício, né? Dessa parte de corrente elétrica aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí um joinha aí no canal, se inscreve no canal e até a próxima aula, certinho? Então, tchau, tchau para vocês.